novo modelo devido a essa pandemia. A igreja está se reunindo através desse sistema para que possamos aqui nos interligar juntamente uns com os outros, mesmo à distância, mas principalmente para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e estarmos sempre ligados com o Senhor em todo momento e em toda hora. E queremos lembrar os irmãos que estão na nossa EBJ, nosso segundo dia de escola bíblica de jovens aqui do nosso setor de número 13. Primeiro dia tivemos aqui a participação do pastor, evangelista, pastor André, qual esteve conosco. André Feitosa falou sobre os fundamentos bíblicos do pentecostalismo e hoje está conosco o professor Danilo, já queremos fazer menção do mesmo, o qual irá palestrar nessa noite, nos trazendo a palavra, vai falar sobre o movimento pentecostal. Então, fique atento, fique a posto, caderninho na mão, caneta, para você anotar as informações que com certeza Deus já tem colocado no coração e na mente do seu servo para compartilhar juntamente conosco. Zé, eu quero informar que a nossa cantora ainda não a vi aqui, mas se você tiver uma substituta para louvar o Indarpa, após o senhor, nosso coordenador de ministério, fazer a oração. Joãozinho, Anthony Gabriel está com ela. Ela está no link de Anthony Gabriel. Tá aqui, ele vai tocar, tá aqui. Ela vai louvar. Sim, Isso, então está aqui conosco. Obrigado pela informação. Então, gostaria de convidar o nosso irmão José Victor, líder de mocidade do nosso setor, nosso coordenador, para fazer essa oração, e em seguida a irmã Rayaline irá louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos começar esse trabalho com uma oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, reunidos, mesmo que virtualmente, Senhor, mas em Teu nome, que é o mais importante. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que já chegou, aqueles que hão de chegar, as famílias, Pai, que estão reunidas, ouvindo e este culto, cultuando a Ti, Senhor, e também que estarão ouvindo a Tua palavra. Abençoa o professor Danilo, que irá ministrar o estudo dessa noite, e ser conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Raline já está com a sua oportunidade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino 155. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Não poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor. Doutrino, poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo se vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, fazer-nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder. Já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder.
Aquece os frios, ó Senhor, fazes os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Com a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Amém. Amém, glória a Jesus. Queremos também convidar o nosso irmão Pablo Bitu, líder de mocidade na congregação de Alvorada, para fazer menção do texto, do nosso tema, né, o texto que estará norteando essa semana da nossa EBJ. Pablo Bitu, com a sua oportunidade. Irmão Pablo? Irmão Pablo, nos ouve? Pode ser, eu estava colocando na televisão, voltei agora, tinha esquecido a leitura comigo hoje. Paz do Senhor a todos, satisfação. Está me ouvindo? Amém, então. Quero lhe ver. Tá vendo, não? Agora sim. Agora eu estou me vendo, minha carreira grega. Sim, a leitura tem Atos 2. Ela, por favor, Vitor. Isso, Paulo. Atos, capítulo de número 2, do 1 ao 4, e o versículo 39, que é o versículo tema da nossa EBJ. Amém. Quem puder acompanhar, depois de 1 ao 4, em seguida o 39. Passamos a ler. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? Amém, Vaso. Pode orar, viu? Glória a Deus. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia da EBJ. Muito obrigado, Senhor, pela presença do Senhor acumulado. Muito obrigado, Senhor, por a saúde, pelo livramento. Deus, te peço perdão por nossas falhas, e quero que te disse, Senhor, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, abrir nosso coração, que possamos estar, Senhor, com o coração aquecidos, preparados para ouvir, Senhor, a tua voz. Abençoa o professor Danilo, que irá ministrar essa aula, Senhor, neste dia. Ajuda, Senhor, fortalece o Espírito do Senhor, possa direcioná-lo, Senhor, para a honra e a glória do teu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Professor Danilo, o senhor está no comando em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor ao irmão José Victor. Quero parabenizá-lo
Senhor. pela iniciativa, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, realizar uma escola bíblica de jovens online. Graças a Deus pela sua ousadia, pela sua disposição em dar continuidade ao trabalho do Senhor. Quero aqui externar a minha gratidão também ao pastor João Batista Cardoso, pastor dessa igreja, coordenador do setor de número 13. Louvamos a Deus pela confiança da responsabilidade que nos é entregue nesta noite de substituir o pastor Luiz Gonzaga, que é uma referência no ensino da palavra de Deus na nossa cidade de Natal e do estado. Queridos irmãos, a temática dessa noite vai tratar do movimento pentecostal. E eu gostaria de iniciar destacando um primeiro ponto, que é a origem do nome pentecostal. De onde se origina esse termo pentecostal, né? A origem está ligada ao texto bíblico da leitura que foi feita agora há pouco, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no verso 1, quando o escritor Lucas inicia a sua narrativa dando-nos uma ideia de tempo. Ele diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Logo em seguida, ele passa a narrar os acontecimentos sobrenaturais que ocorreram no cenáculo onde estavam reunidos os discípulos. Então, a expressão cumprindo-se o dia de Pentecostes nos remonta a uma das festas religiosas do Antigo Testamento estabelecida pela lei, né? A festa de Pentecostes era realizada 50 dias após a Páscoa, daí esse prefixo penta. Nos faz lembrar o pentacampeonato mundial de futebol, né? É um exemplo um pouco esdrúxulo, né, para o meio assembleano, mas todos sabem que o Brasil é pentacampeão do mundo de futebol, porque ganhou cinco Copas do Mundo. Então, da mesma maneira, esse prefixo Pentecostes tem a ver com 50, né, múltiplo de 5. 50 dias após a Páscoa, quando realizada a festa de Pentecostes. Então, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, esse termo pentecostal ele vai ganhar uma outra conotação ao longo dos séculos através da história, né? Quase nenhum de nós nos lembramos de Pentecostes hoje como os judeus se lembravam a partir do seu significado original no Antigo Testamento. Quando nós falamos hoje em Pentecostes, o culto foi um verdadeiro Pentecostes. Ninguém associa a uma festa, a celebração da colheita, como os judeus no Antigo Testamento tinham essa concepção original. Não, o que está marcado em nossas mentes são os acontecimentos e consequentemente, os desdobramentos do que ocorreu naquele dia de Pentecostes específico, de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 e no verso 1, né? Aquelas manifestações sobrenaturais, visões, som. A Bíblia diz que houve um som como de um vento veemente e impetuoso. Não houve uma ventania, mas houve um som como de um vento muito forte, impetuoso. As visões, né, línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles, né? E um fenômeno bem característico do movimento pentecostal, que é o falar em outras línguas, ou falar em línguas desconhecidas pelo pronunciante, por aquele que estavam falando, né? Logo em seguida, naquele dia, há uma pregação do apóstolo Pedro, né, explicando as bases, a origem do Pentecostes. E ele vai dizer que, no versículo 16, né, de Atos 2, isto é o que foi dito
pelo profeta Joel. Então, Pedro dá uma definição do fenômeno ocorrido no dia de Pentecostes a partir da Bíblia, das Escrituras do Antigo Testamento. Já dizia o saudoso pastor Raimundo João de Santana que Pentecostes sem Bíblia é cavilação. Não existe um pentecostalismo genuíno se ele não tiver suas raízes, suas estacas, seus fundamentos na palavra de Deus. Porque o primeiro Pentecostes que nós encontramos na Bíblia Sagrada, ele já tem essa ligação com a base bíblica. Pedro diz, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele faz referência à profecia de Joel, no capítulo 2, e nos versículos 28 e 29, que dão conta do derramamento do Espírito de Deus. Então, essa é a origem do termo pentecostal. Agora, mais importante do que sabermos a origem do termo, é conhecermos a conceituação, a definição do que é o pentecostalismo. E antes de dizer o que é o pentecostalismo, é preciso que a gente alerte, advirta, né, que há muita gente com uma concepção equivocada do que seja o movimento pentecostal. Nós ouvimos, né, muitos dirigentes de culto, muitos pastores até exortando a igreja para glorificar, para exaltar, né, querendo ouvir uma reação sonora da igreja, né? Então se diz, essa igreja é uma igreja pentecostal. Você não é proibido de dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus. É assim nós falamos em culto pentecostal, uma pregação pentecostal, um hino pentecostal, mas diante do uso desse adjetivo pentecostal, atribuído a tantas coisas, né, um culto, a igreja, né, um hino, a pregação, aí nos vem a pergunta, o que é de fato o pentecostalismo ou o movimento pentecostal? De maneira simples, eu diria, meus irmãos, que podemos adotar como uma definição de pentecostalismo a crença na atualidade das operações sobrenaturais do Espírito de Deus sobre a terra. Então, vou repetir. É a crença, eu creio, todos aqueles que creem que o Espírito Santo continua a atuar de forma sobrenatural, extraordinária, prodigiosa sobre a face da terra, sobre a trajetória da igreja e através da igreja, não somente operando na igreja, mas principalmente através da igreja, que é o corpo de Cristo. Aqueles que creem nessa concepção, nessa realidade, eles são pentecostais. Então, quando falamos do que é o pentecostalismo, o movimento pentecostal, estará incluso aí algumas bases doutrinárias que o pastor André Feitosa deve ter se referido na noite anterior, né, como a atualidade dos dons espirituais, como a crença no batismo com o Espírito Santo e a evidência inicial do falar em outras línguas, né, como a crença que Jesus continua a operar maravilhas, milagres, que a pregação do Evangelho é acompanhada dos sinais, dos prodígios, sobretudo da cura divina, né, da autoridade sobre o mundo espiritual, que diz respeito a expulsar demônios. Então, isso seria um conjunto de definições do que seja o movimento pentecostal. Para tornar mais claro essa definição do movimento pentecostal, é preciso que nós também falemos acerca de uma outra concepção teológica, uma corrente doutrinária que diverge do pentecostalismo. Alguém pode perguntar, quem não é pentecostal é o quê? Popularmente nós dizemos, é tradicional, né?
existem as igrejas tradicionais, também chamadas de igrejas históricas. Mas, do ponto de vista doutrinário, a concepção que se opõe às crenças pentecostais é chamada de cessacionismo, do verbo cessar, parou, acabou. E qual é a concepção do cessacionismo? É a concepção de que aqueles fenômenos sobrenaturais, aquelas manifestações espirituais que nós lemos no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, elas se restringem ao período apostólico, ao período neotestamentário. Em outras palavras, não continuam a acontecer nos dias de hoje. Os adeptos do cessacionismo, eles vão dizer enfaticamente, categoricamente, que as línguas desconhecidas, as línguas humanas, as curas, os milagres, os sinais, os prodígios, né? A profecia, elas ficaram no tempo apostólico, não ocorrendo, não se repetindo na atualidade, na marcha da igreja. Então, aqui já está as duas concepções com relação à ação do Espírito de Deus na atualidade, a manifestação ou as manifestações do Espírito Santo. Então, para diferenciar essa concepção do que é o movimento pentecostal, ou o que é a crença, o credo pentecostal, e o cessacionismo, eu gostaria de contar uma história que eu ouvi há algum tempo. Uma irmã da igreja presbiteriana, os irmãos sabem, com todo respeito aos irmãos presbiterianos, mas a igreja presbiteriana é uma denominação adepta do cessacionismo. E uma irmã presbiteriana estava gravemente enferma, muito doente. E as irmãs da comissão de visita da Assembleia de Deus foram visitar esta irmã da igreja presbiteriana. E na visita, as irmãs leram um texto da palavra de Deus, o texto de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, texto bastante conhecido, né, entre nós, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E estes sinais, vejam bem, aqui entra uma palavra bem própria do contexto pentecostal. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, né? Pegarão em serpentes, tudo coisa sobrenatural, né? Se beberem alguma coisa mortífera, veneno, não lhe fará dano algum. Isso não está na esfera natural, na esfera normal, né? E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles, os enfermos, ficarão curados. Então as irmãs leram esse texto e disseram àquela irmã, olha, isso aqui é a palavra de Deus, e nós cremos nisso aqui, nós vamos orar, e Jesus vai libertar a irmã dessa enfermidade. E as irmãs oraram, clamaram a Deus com todo amor no coração. Há um corinho que diz que a melhor oração é amar. E aquela irmã foi curada, foi restabelecida para a glória do nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E na semana seguinte, aquela irmã chegou na sua igreja, na igreja presbiteriana, para participar do culto. E o pastor e os irmãos perceberam a irmã assim, meio afogueada, né, meio animada, a irmã dando os glória a Deus, alto, alegre, né? E quando terminou o culto, o pastor, muito prudentemente, aguardou o término da reunião e procurou para conversar com aquela irmã. E disse, minha irmã, eu notei alguma coisa diferente, a irmã estava muito empolgada, muito entusiasmada, muito emocionada, dando uns glória a Deus alto. A irmã, eu nunca tinha visto a irmã assim, a senhora sabe que não é costume da nossa denominação agir assim. E aquela irmã disse, pastor, eu vou lhe explicar. É porque eu estou muito feliz, eu estou radiante, eu estou sem conseguir conter a minha alegria dentro de mim. O senhor sabe que eu estive enferma com aquela doença e gastei muito, procurei médicos, não houve solução.
eu já estava sem esperança, desenganada, mas as irmãs da Igreja Assembleia de Deus estiveram lá em casa, oraram por mim, e elas leram aquela passagem da Bíblia, de Marcos 16, lá pelo verso 18, que diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Pastor, e Jesus me curou, eu estou curada para a glória de Deus. Está aí a razão da minha alegria, da minha felicidade, do meu entusiasmo. E o pastor presbiteriano olhou para ela assim, com um olhar de desapontamento, e disse: minha irmã, a senhora é membro da nossa igreja há tanto tempo, a senhora frequenta as nossas reuniões de ensino, a escola bíblica dominical, como é que a senhora se deixou levar por uma conversa dessa? O texto de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, principalmente o verso 18, que fala desses sinais, dessas curas, é um texto apócrifo. É um texto, ou seja, não é original, ele não está presente nos melhores manuscritos do Novo Testamento. Aí a irmã deu glória a Deus mais alto ainda. Aí o pastor pensou: pronto, ela endoideceu de vez agora. Ela disse: pastor, se um texto apócrifo fez tudo isso na minha vida e me libertou daquela enfermidade, avalie o resto da palavra de Deus, o que não é capaz de fazer em minha vida. Então, esse relato é apenas para ilustrar esse abismo doutrinário existente entre uma concepção cessacionista, como é o caso da denominação a que eu me referi nessa história, que é a Igreja Presbiteriana, e uma igreja de fé pentecostal, tá? Então não há essa abertura, não se trata apenas de um culto barulhento, ou dos irmãos dando glória a Deus alto, ou falando línguas estranhas, não é apenas isso que faz de uma igreja pentecostal. Mas eu queria pautar a minha fala, a minha participação nessa EBJ, nessa Escola Bíblica de Jovens, nessa noite, sobre 2 pontos principais sobre o movimento pentecostal. O primeiro ponto, a primeira parte, são os aspectos históricos do movimento pentecostal. E a segunda parte, que eu desejo conseguir abordar ainda nessa noite, são a teologia pentecostal. Né? Então vamos começar por essa primeira parte, os aspectos históricos do movimento pentecostal. Então, a origem, ao falarmos da origem do movimento pentecostal, quando é que começou o movimento pentecostal, o mais correto é dizer que ele começa nas páginas áureas do Novo Testamento, né? Sobretudo do livro de Atos dos Apóstolos. Os estudiosos dizem, com muita razão, que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque a ação sobrenatural do Espírito de Deus está presente do capítulo 1 até o último capítulo da narrativa de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, a origem do movimento pentecostal é ali. O texto da leitura bíblica oficial que foi feita nessa noite. Atos capítulo 2, dos versos 1 a 4. Ali é o nascimento do movimento pentecostal a partir da profecia do Antigo Testamento. Não apenas a profecia de Joel, Paulo também vai citar em 1 Coríntios 14, ele vai citar o profeta Isaías, também um profeta que falou do movimento pentecostal, né? E ao longo da história houve vários movimentos de avivamento, né? Entre eles o avivamento wesleyano, né? Mas, geralmente, quando nós falamos de movimento pentecostal, sobretudo relacionado à origem das Assembleias de Deus, nós estamos nos referindo ao avivamento americano do início do século XX, mais precisamente no ano de 1900. Então, 1900 para 1901, a virada do século XIX para o século XX. Para os irmãos terem uma ideia, nós estamos no século XXI. Nós estamos aí numa distância de nada mais, nada menos do que 120 anos. 120 anos desse movimento pentecostal, de onde se originou
as Assembleias de Deus no Brasil. Então, voltando ao ano de 1900 para 1901, porque foi na virada de um ano, da noite de 31 de dezembro de 1900 para o dia 1º de janeiro de 1901, né, que nós temos um marco desse movimento pentecostal que vai chegar até a Rua Azusa, nos Estados Unidos. Né? Um dos nomes de destaque nesse primeiro momento é um professor de uma escola teológica. Veja que ironia, né? Nós vamos ver que mais tarde o movimento pentecostal brasileiro ele vai ser arredio à teologia. Mas olha, nós estamos falando da origem do movimento, ele vai nascer numa escola teológica. Não nasceu num círculo de oração, não nasceu numa vigília pentecostal, não nasceu num culto de oração, nasceu numa sala de aula de um curso teológico, da Escola Bíblica Betel, através de um professor por nome Charles Fox Parham. Quase ninguém fala nisso, os pregadores chafudo, o pessoal que prega contra a teologia, pouca gente cita isso, mas está nos anais da história do movimento pentecostal. Charles Fox Parham, ele teve uma inquietação no seu íntimo. Ele teve um questionamento para o qual ele procurou respostas. E qual era a razão desta inquietação de Charles Fox Parham? Ele se inquietava pelo fato de não ver reproduzido nos seus dias aquelas manifestações do livro de Atos dos Apóstolos. E quando ele estava exatamente ministrando um estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ele abriu o seu coração e compartilhou com seus alunos essa inquietação. Por que o que aconteceu no livro de Atos não acontece nos dias atuais? E ele assentou no seu coração buscar a Deus juntamente com seus alunos para que Deus lhes respondesse, porque eles queriam viver aquela realidade registrada no livro de Atos dos Apóstolos. E a resposta de Deus, irmãos, veio exatamente na noite do dia 31 de dezembro de 1900, virada do ano e, consequentemente, virada do século XIX para o século XX. Então, o movimento pentecostal, de modo mais específico, a que nós estamos falando, sob o ponto de vista histórico, ele é do início, exatamente do começo do século XX. Uma aluna do professor Charles Fox Parham, por nome Agnes Osman, recebe a experiência bíblica e sobrenatural do batismo com o Espírito Santo e do falar em outras línguas, em línguas desconhecidas. E a partir dessa resposta vinda sobre a vida de Agnes Osman, outros alunos daquela escola bíblica Betel, daquele curso teológico, também receberam o derramamento do Espírito Santo, e dias depois, o próprio Charles Fox Parham, a quem Deus inquietou no seu coração para buscarem ao Senhor, também recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, aí do início do ano de 1901, nós vamos aí para esse avivamento, esse movimento vai chegar até a Rua Azusa, nos Estados Unidos, e vai alcançar um pregador leigo, negro, e dizem algumas fontes históricas também caolho, né, chamado William Seymour. William Seymour é um nome até de maior destaque no movimento pentecostal do que o próprio Charles Fox Parham. A grande contribuição de Charles Fox Parham é que ele foi tocado a partir da leitura do livro de Atos dos Apóstolos e motivou essa inquietação que ele compartilhou com outros. Por que não vemos
diante dos nossos olhos, nos dias atuais, a igreja que está no livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo quanto aos sinais, às maravilhas, à manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Mas William Seymour, ele foi usado tremendamente por Deus. Ele não era um pregador eloquente, mas os relatos históricos dão conta que num galpão alugado na Rua Azusa, uma espécie de armazém, as multidões afluíam para aquele lugar e ele ajoelhava-se, colocava a cabeça entre os joelhos e orava tão somente. E Jesus batizava com o Espírito Santo, curava as enfermidades de uma maneira extraordinária, ao ponto de chamar a atenção da imprensa norte-americana. Os jornais passaram a noticiar aquele movimento ocorrido ali naquele galpão da Rua Azusa. Então, nós já passamos por 3 nomes. Charles Fox Parham, que foi um professor de teologia, do livro de Atos dos Apóstolos. A primeira aluna de Charles Fox Parham a receber o batismo com o Espírito Santo, a irmã Agnes Osman, e William Seymour, que foi alcançado também por esse movimento pentecostal e que foi usado como instrumento nas mãos de Deus na Rua Azusa. Tá? No ano de 1909, vamos andar mais 3 anos para frente, e nós já estamos com quase 10 anos, a primeira década do movimento pentecostal. Né? Naquele mesmo ano, de 1909, 2 jovens de nacionalidade sueca também se conheceram nos Estados Unidos e, coincidentemente, ambos receberam o batismo com o Espírito Santo, a experiência pentecostal, no mesmo ano, 1909. Então, acompanhe a linha do tempo. Do ano de 1900 para 1901, no dia 31 de dezembro para o dia 1º, se dá o batismo com o Espírito Santo de Agnes Osman. Tem início o movimento pentecostal, de onde se originou as Assembleias de Deus. Né? 1906, Deus pega William Seymour, o pregador negro da Rua Azusa, e faz um movimento extraordinário de curas, de milagres e de manifestações sobrenaturais na Rua Azusa. 3 anos depois, 1909, 2 jovens suecos, Gunnar Wingren e Daniel Bergen, recebem a experiência do batismo com o Espírito Santo. E mais do que isso, eles vão numa noite na casa de um irmão por nome Olof Ulden. Esse é um nome também pouco mencionado na história da Assembleia de Deus, mas é muito bonito o testemunho que envolve Olof Ulden. Porque foi na casa deste irmão, Olof Ulden, que Deus usou em profecia para falar a Daniel Berg e a Gunnar Wingren e a dizer: ireis ao Pará, ireis ao Pará. Eles não sabiam onde ficava o Pará, né? A história conta, inclusive, que Gunnar Wingren tinha uma chamada missionária para a Índia. Ele estava noivo, a sua noiva também tinha uma chamada missionária para a Índia, mas quando eles foram no dia seguinte a uma biblioteca e consultaram num atlas, num mapa, descobriram que havia um lugar chamado Pará, na região norte do Brasil. E quando Gunnar Wingren comunicou à sua noiva que Deus o havia chamado para atender o chamado missionário nesse lugar chamado Pará, a noiva acabou o noivado, porque ela tinha consciência de seu chamado para a Índia. Então, Gunnar Wingren funda as Assembleias de Deus no Brasil já sofrendo um prejuízo, que foi o término do seu noivado. Então, isso se dá em 1909, e Deus vai trabalhar na vida desses 2 jovens suecos, e no ano de 1910, eles embarcam para o Brasil. Né? Eles saem no dia 5 de novembro, se eu não estou enganado aqui,
5 de novembro de 1910, eles embarcam num navio por nome Clemente e eles vêm a Belém do Pará. A viagem durou aproximadamente 14, 15 dias. Eles desembarcaram em Belém do Pará, na terceira classe, no dia 19 de novembro de 1910. Era um dia de sábado, 19 de novembro de 1910. Chegam esses dois jovens missionários, aí há de se ressaltar, sem serem enviados por igreja nenhuma, tá? Sem terem um salário ou uma manutenção financeira acertada para a sua sobrevivência aqui no Brasil, e sem ter nenhuma denominação que os recebesse aqui, que os abrigasse, né? A partir daí, nós vamos ter vários desdobramentos, né? De 1910 para o dia 18 de junho de 1911. Essa é a data oficial de fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Muito embora a chegada dos missionários se deu no dia 19 de novembro de 1910. Eles são abrigados numa igreja batista, a primeira igreja batista de Belém, né? E Daniel Berg vai trabalhar durante o dia, e Gunavingre tem aulas de língua portuguesa. À noite, ele ensina a Daniel Berg o que aprendeu durante as aulas, durante o dia, e aos poucos eles vão dominando o idioma, a língua portuguesa, e começam a ter oportunidades naquela primeira igreja batista de Belém. Gunaving era de origem batista nos Estados Unidos. Mas quando se percebe a tônica da pregação daqueles dois jovens, que destoava completamente da fé tradicional da Igreja Batista, eles são então convidados a se retirarem da Igreja Batista. É quando se dá um grupo de irmãos que se reúnem na casa da irmã Celina Albuquerque, e eles vão ali dar início ao que seria chamado mais tarde de Assembleia de Deus. O primeiro nome que se dá na fundação, do dia 18 de junho de 1911, é a Missão da Fé Apostólica. Missão da Fé Apostólica. E aí vem um detalhe importante do surgimento do nome Assembleia de Deus, né? É importante que se diga, a nossa denominação não nasceu com esse nome, Assembleia de Deus. Nasceu o trabalho missionário fundado por Daniel Berg e Gunavingre aqui no Brasil, em 1911, recebeu o nome de Missão da Fé Apostólica. Missão da Fé Apostólica. O nome Assembleia de Deus, ele vai surgir nos Estados Unidos em 1914. 1914. Veja bem, quase uma década e meia do início do movimento pentecostal lá na Escola Bíblica Bethel, né, com Charles Fox Parham. Houve uma convenção, uma espécie de convenção de igrejas pentecostais. Várias igrejas, vários agrupamentos espalhados por todos os Estados Unidos, né, que tinham nomes diferentes, denominações diferentes, se reuniram nesse congresso, nessa espécie de convenção pentecostal. O que unia todas essas igrejas era a fé comum no pentecostalismo, a teologia pentecostal, que nós vamos falar logo em seguida. Então, nessa reunião de igrejas de fé pentecostal em 1914, adotou-se e elegeu-se o nome Assembleias de Deus. Porque a Assembleia é uma reunião de pessoas, então o nome Assembleia de Deus foi o nome eleito para reunir aquelas igrejas americanas sob o manto, vamos usar assim essa expressão, né, bem do chafudo, sobre, né, o agrupamento da fé pentecostal. 1914. Aí vem a pergunta, e no Brasil, quando é que chegou, quando é que desembarcou aqui o nome Assembleia de Deus, que proporcionou a substituição de Missão da Fé Apostólica para a Assembleia de Deus, né?
Nós não sabemos exatamente quando se deu essa mudança. Há um documento histórico no Museu das Assembleias de Deus, em Belém do Pará, né, que contém a prova documental, é apenas esta, que contém uma foto do primeiro templo da Assembleia de Deus em Belém do Pará, o primeiro templo da Assembleia de Deus no Brasil, construído de alvenaria. Há outras fontes que divergem, dão outra localização do Pará como sendo o primeiro templo, mas isso não é a questão que vem agora. O fato é que, na fachada do templo, deste templo, nessa fotografia, que foi enviada à Suécia, numa carta pela irmã Frida Vingre, a esposa de Gunnar Vingre, né, Frida Strandberg, ela tem uma foto do primeiro templo e na fachada do templo está o nome Assembleia de Deus, conforme a ortografia da época, sem o i e sem acento. Então, essa é a prova documental mais antiga, que em 1916, o trabalho fundado por Gunnar Vingre e Daniel Berg no Brasil, em solo brasileiro, já havia adotado o nome Assembleia de Deus, nome este escolhido na Convenção de 1914 nos Estados Unidos, né? E a partir daí é o nome que vai se consolidar, é o nome que vai ser consagrado, né, em solo brasileiro como a principal representante do movimento pentecostal em terras brasileiras. Tem um detalhe curioso, que é um detalhe histórico também, é que nós temos uma outra denominação dita evangélica, também considerada pentecostal, que é a Congregação Cristã no Brasil. O seu fundador, Luiz Franciscone, era um pastor presbiteriano, mas que creu na fé pentecostal, e ele chegou ao Brasil até mesmo antes de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Ele chegou no mês de abril de 1910. Daniel Berg e Gunnar Vingre chegaram no mês de novembro daquele mesmo ano. Então, Luiz Franciscone chegou primeiro do que os pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingre. Raramente nós falamos sobre isso também na história das Assembleias de Deus. Agora, por que dizemos então que a Assembleia de Deus é a pioneira do movimento pentecostal, a maior representante do pentecostalismo no Brasil? Porque houve uma diferença entre o trajeto das Assembleias de Deus, ou de Daniel Berg e Gunnar Vingre, e o trajeto de Luiz Franciscone. A primeira diferença é que Luiz Franciscone ele chega ao Brasil no estado de São Paulo. Daniel Berg e Gunnar Vingre vem conforme a profecia do Senhor, por o irmão Olaf Uden, para o estado do Pará, na região norte do Brasil. É bom lembrar que a região da floresta amazônica, que não compreendia apenas o estado do Amazonas, mas também o estado do Pará, como um todo, né? Floresta amazônica, no início do século XX, tomava proporções que extrapolavam até os atuais limites da região norte do Brasil. Era conhecido nos Estados Unidos por Inferno Verde. A malária graçava e matava muitas pessoas que adentravam a floresta amazônica, né? E aí Daniel Berg e Gunnar Vingre vêm para este lugar. E a expansão do movimento pentecostal no Brasil vai ser favorecida por essa diferença geográfica. Luiz Franciscone, da Igreja do Véu, em São Paulo, Daniel Berg e Gunnar Vingre, da Missão da Fé Apostólica, no Pará. Então, Luiz Franciscone, ele cometeu um erro de implantação de trabalho missionário. Ele fundou a Congregação Cristã no Brasil, em São Paulo, e pouco depois, muito pouco tempo depois, ele vai para a Argentina, fundar também um trabalho lá. E deixa a Congregação Cristã no Brasil nas mãos de irmãos recém-convertidos, novos convertidos, irmãos neófitos na fé. E isso causou um grande prejuízo à Congregação Cristã no Brasil, porque aí ela vai tomar desvios doutrinários que são preservados até a atualidade.
até os dias de hoje, né? Um outro detalhe interessante é que quem começa um trabalho missionário em São Paulo vai demorar bastante para descer para o norte e nordeste do Brasil. Não sei se os irmãos concordam, né? As condições socioeconômicas, climáticas, com a questão da seca, né? Nós sabemos que, historicamente, o movimento foi de êxodo da região nordeste para a região sudeste e sul do Brasil. Então, o movimento era de sair do nordeste para o sudeste e sul, né? Nunca de ninguém descer do sudeste para o norte ou nordeste do Brasil, onde as condições de desenvolvimento, né, e de qualidade de vida eram bem mais precárias. Então, pronto, a Congregação Cristã do Brasil nasce em São Paulo e vai de São Paulo do sudeste para o sul. A Assembleia de Deus, que começa em Belém do Pará, vai ter um mover de Deus aí, através de uma atividade econômica e de uma questão climática, né? A atividade econômica é o chamado ciclo da borracha no Nordeste. E a questão climática é a seca, que melhor dizendo, o ciclo da borracha na região norte. E a seca como um fenômeno climático na região nordeste do nosso país. Só um instante que eu vou colocar aqui o carregador, para que a transmissão não venha cair. Muito bem, irmãos. Então, como eu estava dizendo, o que era o ciclo da borracha? Haviam altos e baixos nessa atividade de extrativismo, né? Quando a extração da borracha estava em alta, havia necessidade de contratação de mão de obra. Coincidentemente, no Nordeste, a seca assolava. E muitas pessoas que não migraram para a região sudeste do país iam para Belém do Pará, iam para a região do norte do Brasil, em busca de trabalhar nos seringais, na extração da borracha. E lá estava Daniel Berg, de Navindre, pregando a palavra de Deus, né? E ganhando almas com a mensagem do Evangelho Pentecostal. Tanto é, irmãos, que a história da fundação das Assembleias de Deus em cada estado do Nordeste, os seus fundadores são anônimos. São anônimos. Pelo menos, por exemplo, o Rio Grande do Norte. A gente fala que o primeiro pastor foi Adriano Nobre. Mas Adriano Nobre passou uma questão de dias, pouquíssimos dias aqui no Rio Grande do Norte. Ele realizou um batismo no Rio Potengi, um outro batismo no sítio Sumaré, ali na região de Goianinha, né? Mas ele já veio batizar os crentes que existiam aqui. Quem foi que pregou? Aí tem várias teorias, né? Tem a teoria de Cuité dos crentes, né? Atual Pedro Velho, né? Há várias outras, a teoria de o primeiro tempo do Estado em Nova Cruz. Então, assim, é difícil voltar, né, nos mistérios da história e do tempo. Mas na Paraíba também foi um irmão, não foi um missionário, um pregador que foi enviado. Pernambuco da mesma forma. Então, os estados todos do Nordeste, a Assembleia de Deus nasceu desse movimento da seca que expulsava os nordestinos e do ciclo da borracha que contratava, mas quando a atividade econômica da borracha entrava em declínio, eles voltavam para o Nordeste e voltaram trazendo a mensagem pentecostal, né? Um outro ponto do aspecto histórico do pentecostalismo, que eu fiz questão de colocar aqui, é a questão da educação teológica no contexto do movimento pentecostal. Que essa é uma tecla que é importante nós batermos, inclusive para esse público a quem me dirijo, que acredito eu seja um público predominantemente jovem, uma vez que é uma escola bíblica de jovens, né? E aí eu tenho a responsabilidade de dizer que é preciso corrigir a ideia equivocada, o equívoco de que o pentecostalismo é antiteologia. Vocês já viram aí que eu comecei a exposição de hoje mostrando que o movimento pentecostal nasce através de um professor de teologia em um seminário teológico. Eu acrescentaria ainda o fato de que um dos pioneiros da Assembleia de Deus do Brasil, o missionário Gunnar Vingre, de origem batista, ele tinha formação teológica.
A própria CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, publicou, alguns anos atrás, a monografia, o trabalho de conclusão de curso de Gunnar Vingre, que foi um trabalho sobre o tabernáculo do Antigo Testamento. Então, Daniel Berg não, mas Gunnar Vingre tinha formação teológica. Então, aí vem a questão, como explicar a intriga, a separação do movimento pentecostal brasileiro, notadamente das Assembleias de Deus no Brasil, com a educação teológica durante tantos anos. Aí é isso que nós vamos procurar explicar agora. No ano de 2009, houve uma conferência de educação teológica aqui em Natal, a primeira realizada pela CGADB, pelo Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB, na época presidida pelo pastor Douglas Batista. E essa primeira conferência de educação teológica, o simpósio de educação teológica, foi sediada aqui em Natal e tiveram como conferencistas o pastor Douglas Batista e o pastor Altair Germano, aqui do nosso estado de Pernambuco, né, de Abreu e Lima. E naquela ocasião, o pastor Altair Germano deu uma explicação muito pertinente com relação a essa relação conflituosa das Assembleias de Deus no Brasil com a teologia. E eu achei muito pertinente a hipótese histórica que ele levantou. Ele disse o seguinte: no início da pregação pentecostal, vejam, Daniel Berg e Gunnar Vingre foram convidados a se retirarem da primeira igreja batista em Belém do Pará. Os pastores batistas, até hoje, são pastores que têm a sua formação teológica em seminários. Da mesma maneira, os pastores presbiterianos, a igreja presbiteriana, a igreja batista e a igreja metodista, a metodista tradicional, já existiam no Brasil quando Daniel Berg e Gunnar Vingre aqui chegaram pregando a mensagem pentecostal. E como é que essas co-irmãs reagiram à pregação dos pioneiros? Taxando de heresia. O ensino sobre a nova bênção, ou a segunda bênção, como era chamado, a ênfase na pregação do batismo com o Espírito Santo, foi taxada de heresia. E aqueles que acusavam a mensagem pentecostal de heresia tiveram a sua formação pastoral, ministerial em seminários teológicos. Logo, levou os primeiros líderes da Assembleia de Deus no Brasil a fazer a leitura de que quem estuda teologia não crê na ação do Espírito Santo. Aliado a isso, nós vamos ter os dois modelos que vêm auxiliar o trabalho dos pioneiros aqui no Brasil. Inicialmente, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles não recorreram a nenhuma igreja norte-americana nos Estados Unidos, de onde eles vieram, para ajudar o trabalho recém-iniciado. Mas eles recorreram, sobretudo, Daniel Berg, a um amigo de infância que era pastor de uma igreja na Suécia. A igreja, se eu não estou enganado, a igreja Filadélfia, de Estocolmo, capital da Suécia. E esse pastor chamava-se Levi Petrus. Levi Petrus. E esse foi um pastor que deu um suporte a Daniel Berg e a Gunnar Vingre. Para os irmãos terem ideia, eles chegaram em 1910, mas em 1914, 4 anos depois de iniciado o trabalho missionário, chega o primeiro missionário vindo da Suécia, Otto Nelson, veio auxiliar Daniel Berg e Gunnar Vingre. E em 1916, 2 anos depois, vão chegar inúmeros missionários enviados pela Igreja Filadélfia de Estocolmo. Levi Petrus envia para dar suporte ao trabalho iniciado por Daniel Berg e Gunnar Vingre. Então, esse é um outro ponto que fica, às vezes, obscurecido na história das Assembleias de Deus. Alguém acha que Daniel Berg e Gunnar Vingre trabalharam aqui 30, 50 anos, 30 anos no caso de Gunnar Vingre, ele faleceu quando tinha 33 anos, muito jovem, né? Gunnar Vingre.
E Daniel Berg ficou aí cerca de 50 anos no Jubileu de Ouro das Assembleias de Deus no Brasil. Daniel Berg estava como homenageado, recebendo homenagem como pioneiro, fundador do trabalho da igreja. Mas não, em 1914 começam a chegar missionários da Suécia para auxiliar. E em 1916 chega um nome muito importante, que é o pastor Samuel Nistrom, missionário Samuel Nistrom. Em 1916, no mesmo ano que chega Samuel Nistrom, chega também a irmã Frida Standberg, que vai se casar com Gunnar Wingre. Vamos lembrar que ambos vieram para o Brasil solteiros, né? Daniel Berg volta para a Suécia e lá ele se casa com a irmã Sara. Depois ele volta para o Brasil. Mas Gunnar Wingre casa-se em Belém do Pará com essa missionária vinda da Suécia, que vai ficar mais conhecida entre nós como Frida Wingre, né? Mas era Frida Strandberg, numa cerimônia realizada pelo Samuel Nistrom. E o missionário Samuel Nistrom, ele ganha um protagonismo na Assembleia de Deus em Belém do Pará. É Samuel Nistrom quem escreve as primeiras revistas para a escola bíblica dominical na Assembleia de Deus no Brasil. Então ele é o fundador, é o primeiro comentarista das lições bíblicas da Assembleia de Deus no Brasil. Samuel Nistrom também vai organizar um importante trabalho para as Assembleias de Deus, que são as escolas bíblicas de obreiros, que existem até hoje. Eram reuniões de obreiros prolongadas, que chegavam a durar de 15 até 30 dias. Imagine só, uma escola bíblica de obreiros durando 15 dias, que era onde se dava a formação teológica dos obreiros nacionais, era onde os pastores aprendiam a celebrar a ceia, a cerimônia do casamento, né? A questão da ética pastoral, da liturgia, tudo era ensinado nessas escolas bíblicas de obreiros, elaboradas e implantadas por Samuel Nistrom, tá? E aí nós temos um modelo sueco. A igreja sueca, ela não era muito familiarizada com a questão da teologia, diferente da igreja norte-americana. Então, durante pelo menos 5 décadas da Assembleia de Deus no Brasil, nós não vamos ter nada de educação teológica formal. Essa história vai mudar no ano de 1959. 59, vamos fazer as contas, para 1911, nós já com 48 anos de Assembleia de Deus, ou seja, praticamente metade da história da Assembleia de Deus no Brasil é sem teologia. Sem teologia, entre aspas, né? Havia uma teologia pentecostal desde o início, mas sem uma educação teológica formal, num seminário, num curso, com uma estrutura curricular. Quem rompe isso, trazendo uma grande contribuição para as Assembleias de Deus no Brasil, é o missionário norte-americano João Colenda Lemos. Olha de onde vem a iniciativa da educação teológica para as Assembleias de Deus no Brasil. Vem dos Estados Unidos. João Colenda Lemos. Ele pediu, pelo menos durante 3 anos, à Convenção Geral das Assembleias do Brasil, autorização para abrir um seminário teológico. O pedido dele foi discutido, foi debatido na Convenção Geral, gerou muita polêmica e sempre foi negado ou adiado. Não deram permissão. Até que João Colenda Lemos vai aos Estados Unidos e ele consegue uma oferta, um financiamento, compra um terreno em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, e consegue levantar, com a ajuda de ofertas de igrejas americanas, o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, IBAD. Veja que a primeira instituição teológica tinha que ter lá o nome Instituto Bíblico, não podia trazer teologia, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, em Pindamonhangaba, São Paulo, 1959. Essa iniciativa foi uma iniciativa pioneira, que ajudou a formação de diversos pastores no Brasil, diversos missionários, inclusive o primeiro missionário enviado pela Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, pela nossa IEADERN,
foi o pastor Edson Alves, que já dorme no Senhor, já dorme na eternidade. E o missionário Edson Alves estudou em Pindamonhangaba, em São Paulo. E os mais antigos contam que alguém, um obreiro, chegou para o pastor João Batista da Silva, saudosa memória, e disse ao pastor: o senhor acaba de matar um obreiro, porque o pastor João Batista havia dado carta de recomendação para o pastor Edson Alves estudar em Pindamonhangaba, em São Paulo. Então, alguém, discordando do pastor João Batista, disse: o senhor vai matar um excelente obreiro. Mas a teologia no IBAD, em Pindamonhangaba, não matou Edson Alves, não. Ele foi o primeiro missionário enviado pela igreja no estado. Não foi para um lugar bom, não. Foi para Madagascar, na África, no ano de 1974. Depois o pastor Edson Alves fundou o trabalho das Assembleias de Deus na Guiana Francesa. O que Daniel Berg e Gunavingre é para a Assembleia de Deus no Brasil, Edson Alves é para a Assembleia de Deus na Guiana Francesa. Depois ele foi para a região norte, para o estado de Manaus, se tornou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus no Amazonas. Um grande servo de Deus, com muita humildade, que já dorme, já descansa na eternidade. 3 anos depois de fundado o IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, em Pindamonhangaba, São Paulo, um outro missionário norte-americano, por nome Lawrence Olson, ele vai ter uma iniciativa semelhante. Alguém até brinca e diz que ele viu que João Colenda abriu o IBAD e ninguém queimou ele na fogueira. Então ele também foi aos Estados Unidos, conseguiu recursos para fundar o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, no Rio de Janeiro. O IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, em 1962, no Rio de Janeiro. Na história do IBP, nós vamos ter um fato curioso, também revelado pelo pastor Altair Germano, numa conversa pessoal com o pastor Antônio Gilberto da Silva, a maior referência da teologia pentecostal brasileira, que também já está na eternidade. Mas o pastor Antônio Gilberto, antes de falecer, confidenciou ao pastor Altair Germano que ele foi convidado, ainda muito jovem. O pastor Antônio Gilberto era uma pessoa que tinha uma formação acadêmica muito ampla. Ele era formado em pedagogia, era formado em letras, por isso trabalhou na tradução da Bíblia, de estudo pentecostal, né, e era também formado em psicologia, embora não atuasse como psicólogo. Então ele tinha 3 graduações. E ele foi convidado pelo missionário Lawrence Olson, fundador do IBP, Instituto Bíblico, olha o termo, pentecostal, que era para não assustar, né? Ele foi convidado para dar aulas no IBP. E ele aceitou. Isso 2, 3 anos, não sei precisar o tempo, depois de fundação do IBP. Só que quando o pastor dele, no Rio de Janeiro, soube que ele estava dando aulas no Instituto Bíblico Pentecostal, aula de teologia, ele decidiu disciplinar o pastor Antônio Gilberto da Silva. Olha que coisa, irmãos, que história, é uma pérola rara da história, viu? Isso foi nos contado pelo pastor Altair Germano, e quem relatou isso a ele foi o próprio pastor Antônio Gilberto. E numa reunião ministerial para disciplinar o pastor Antônio Gilberto, que o pecado que ele estava cometendo era ensinar teologia. Então, um presbítero, amigo do pastor Antônio Gilberto, que era militar, disse assim ao seu pastor, disse: pastor, nós estamos vivendo esse momento da revolução. A revolução era como se chamou o golpe militar de 1964. Então, o IBP foi fundado em 62, depois de 64, já durante o regime militar, foi que o pastor Antônio Gilberto foi convidado. E o pastor Antônio Gilberto era militar. Salvo engano, ele na igreja, a gente perseguir o Gilberto, porque o Gilberto é militar. E nós estamos em plena revolução, os militares estão no poder. E aí o pastor foi advertido apenas a dar uma advertência ao pastor Antônio Gilberto. E assim o pastor Antônio Gilberto escapou de ser disciplinado porque aceitou o convite para dar aula de teologia no IBP.
Então, esse rápido parênteses aí que envolve o IBP, fundado em 62. Tá? Depois desses dois pioneiros da educação teológica no movimento pentecostal brasileiro, nós vamos ter um missionário finlandês, Eurico Bergsten. Eurico Bergsten, para as gerações mais jovens que não sabem, ele foi pastor do Rio Grande do Norte, da nossa IADERN, após a morte do pastor Eugênio Martins Pires, que se deu em 1959. Tá? Eurico Bergsten foi pastor durante 9 meses aqui em Natal, pastor interino. Né? Hoje a fundação, onde está anexada a Rádio Nordeste Evangélica, a Fundação Eurico Bergsten, tem esse nome em homenagem a esse missionário finlandês que atuou em diversos estados do Brasil. Me permitam, os irmãos, a vaidade, né, de poder dizer que eu tive o privilégio de conhecer e de ouvir o missionário Eurico Bergsten. Né? Ele deu posse a 2 pastores presidentes no Rio Grande do Norte. Foi ele quem deu posse ao pastor João Batista da Silva em 1960. Obviamente que eu não estava lá, que eu nasci em 78. Né? Mas no ano de 1993, após 33 anos de pastorado do pastor João Batista da Silva, ele deu posse também, o missionário Eurico Bergsten estava aqui na ocasião da transição do pastorado para o pastor João Gomes da Silva, de saudosa memória. E naquela noite eu me recordo muito bem que o pastor João Batista disse: há 33 anos atrás eu recebi essa igreja e essa Bíblia das mãos do missionário Eurico Bergsten. Eu vou devolver a ele, a igreja, para que ele dê posse ao pastor João Gomes da Silva. Então, Eurico Bergsten é essa figura tão bem conhecida aqui nas Assembleias de Deus no Rio Grande do Norte. Ele foi nosso pastor presidente, interinamente, durante 9 meses, e também ele deu posse ao pastor João Batista da Silva e 33 anos depois ao pastor João Gomes da Silva. Pois bem, Eurico Bergsten vai ser o fundador de um terceiro marco da educação teológica no movimento pentecostal brasileiro, que foi a STEADEM, Escola Teológica das Assembleias de Deus no Nordeste. Foi assim que ela nasceu, com esse nome. Ao lado dele estiveram o nosso pastor João Batista da Silva, o pastor Rodrigo Santana, da Bahia. Fundaram, assim, um seminário teológico para as Assembleias de Deus na região Nordeste do Brasil. Por que na região Nordeste? Porque o Nordeste foi o campo missionário do missionário Eurico Bergsten. Carlos de Lima, da Assembleia de Deus aqui no vizinho estado da Paraíba, ele conta que o pastor Eurico estava na sua igreja na Finlândia quando o seu pastor presidente faleceu, passou para a eternidade. E o ministério se reuniu e convidou o pastor Eurico Bergsten para assumir o pastorado daquela igreja. Então, os irmãos do ministério vieram a ele e disseram: pastor, nós queremos que o senhor seja o nosso pastor presidente a partir de agora, tendo em vista a vacância do cargo que o nosso pastor partiu para a eternidade. E o missionário Eurico Bergsten disse: eu vou orar. E os irmãos procuraram tranquilizá-lo e disse: não, pastor, não se preocupe, é unanimidade, todo o ministério aprovou o seu nome, nós queremos o senhor como nosso pastor presidente. E o missionário Eurico Bergsten disse para eles: o que vocês querem, eu já sei. Agora me resta saber o que Deus quer da minha vida. Que vocês querem que eu fique aqui na presidência, eu estou ouvindo. Agora eu quero ouvir o que é que Deus quer da minha vida. E ele foi orar, e Deus falou com ele e disse: arrume as suas malas e vá para o Nordeste do Brasil ajudar a minha igreja. E o missionário Eurico Bergsten é o comentarista, ou melhor dizendo, a lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre no Brasil, né, a exceção daqui do Rio Grande do Norte, que o pastor Martim Alves adotou uma troca, né, da lição de jovens, que estudava o livro de Josué, está sendo estudada agora pelos adultos. E a lição de adulto,
que estudava a carta aos Efésios, está sendo estudada pelos jovens. Mas no restante do Brasil, a CPAD reeditou uma revista, uma lição que foi escrita pelo missionário Eurico Bechstein, baseada no livro de Neemias, falando sobre avivamento, reconstrução. Então, Eurico Bechstein é o comentarista, ele já dorme no Senhor, né? Eu tive o privilégio de ouvi-lo aqui em Natal, pregando algumas vezes, né? Esporadicamente ele vinha visitar a igreja, o pastor João Batista da Silva. Então, ele teve a iniciativa de fundar a STEADENE, que mais tarde passou a se chamar STEADEB, Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil. Foi um projeto que nasceu no Nordeste em 1979. E um detalhe, a STEADEB de Natal, no Rio Grande do Norte, foi uma das primeiras, porque ao lado da iniciativa, do coração do missionário Eurico Beck, o pastor João Batista da Silva, que era seu amigo, prontamente abraçou o projeto. E a STEADEB nasceu aqui em Natal, na cozinha do antigo templo da Igreja Central. Estiveram como seu corpo docente inicial o pastor Elinaldo Renovato de Lima, hoje pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim, uma referência no nosso estado, conhecido em todo o Brasil e na Europa, com 18 livros publicados. Ele foi um dos primeiros professores. A sua esposa, a irmã Íris de Castro, que hoje está, por questões de saúde, resguardada em sua casa, mas ela foi uma das primeiras professoras. A professora Esther Barros e o pastor José Barros. Eu tive o privilégio de tê-los como meus professores. O pastor que eu conheci também, mas já está na eternidade, o pastor Vital Barreto. Se eu não me engano, o nome dele era Vital Pereira Barreto. Era professor de inglês. Boa parte deles, irmãos, eram professores da antiga Etiferne, da Escola Federal, que hoje é o IF, né? Outros professores da universidade. O pastor Raimundo João de Santana foi professor, e assim iniciou-se a educação teológica aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. O ano passado, 2019, a STEADEB completou 40 anos. 40 anos em meio à história do movimento pentecostal no Brasil. Queridos irmãos, como parece que já é meu costume, eu ultrapassei o tempo, né? Já são 21 horas e 22 minutos. O que é que você me diz aí, comandante José Victor? Lá na nossa previsão é encerrar às 21h30. Então, pronto. Então, eu vou já... O senhor tem 5 minutos. Pronto, tá bom assim, é a sua generosidade. Então, eu vou usar esses 5 minutos apenas para enumerar aqui a segunda parte que eu disse a vocês que me propunha falar, da teologia pentecostal, mas eu não vou me ater muito a ela, até porque a temática da Escola Bíblica de Jovem de ontem, né, com o pastor André Feitosa, já abordou esse tema, e eu tenho certeza que foi muito bem abordado, haja vista a habilidade que Deus tem dado àquele servo de Deus para ensinar a sua palavra. Mas eu queria aqui destacar alguns pontos, são apenas 5 pontos que marcam a pregação ou a fé pentecostal. O primeiro desses pontos aparece na definição do que é o pentecostalismo. Eu diria que é a fé na intervenção divina. O pentecostalismo jamais tem como paquerar com o deísmo. O deísmo é uma crença errônea acerca de Deus, que acredita que Deus existe, mas que Deus não intervém. Ele fica lá no seu trono de braço cruzado e as coisas aqui vão seguindo as leis naturais, né? Estão entregues à lei do acaso, né? Não, a fé pentecostal, muito diferente disso, ela crê na intervenção divina, ela crê no sobrenatural, como nós dissemos lá no início, na definição do pentecostalismo. Isso equivale àquela máxima, Jesus cura. Os irmãos sabem que, geralmente, a mensagem pentecostal é sintetizada, né, em 4 pontos. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará ou leva para o céu, né? Então, esse primeiro ponto da intervenção divina,
que é onde está presente os sinais, as maravilhas, os milagres, né? A cura divina, tá aí essa expressão, Jesus cura, né? E não cura apenas os crentes, não. Hoje, quando a gente fala em cura divina, parece que a gente está só para consumo interno, né? Para a cura dos irmãos na igreja. Mas essa cura da mensagem pentecostal é a cura que acompanha a pregação do evangelho, como sinal, né? Como prodígio, como confirmação da pregação da mensagem de salvação. Então, esse é o primeiro ponto. Quem é pentecostal crê que Deus intervém, que Deus reescreve histórias, que Deus muda a página, que onde se coloca um ponto final, Deus transforma numa vírgula e dá continuidade, que ele opera maravilhas, né? O verdadeiro pentecostalismo, ele está recheado de testemunhos da intervenção de Deus na história dos homens, né? No mundo natural, físico, das doenças. Então, esse é um primeiro aspecto da fé e da teologia pentecostal. Um segundo aspecto da nossa teologia pentecostal, eu diria que é a pregação cristocêntrica, a ênfase evangelística na pregação do evangelho. Veja que nós podemos sintetizar os 4 pontos, todos eles têm Cristo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. Então, é a pregação cristocêntrica do movimento pentecostal, o ímpeto evangelístico, né? Eu falei da Congregação Cristã do Brasil, que chegou até meses antes, né? O seu fundador chegou meses antes do que Daniel Berger e Gunnar Windre, se instalaram no estado de São Paulo, com condições até de um maior crescimento e maior desenvolvimento, mas não se compara o crescimento das Assembleias de Deus no Brasil e da Congregação Cristã do Brasil. E outro dia eu fazia uma análise a uma questão doutrinária por trás disso. Vocês lembram que Luiz Francesconi, fundador da Congregação Cristã do Brasil, era pastor presbiteriano, que creu na fé pentecostal, mas conservou o calvinismo na base da sua doutrina, do seu credo, da Congregação Cristã do Brasil, popularmente conhecida como Igreja do Véu. Então, o calvinismo tem como fé de que os eleitos serão salvos de qualquer maneira. Para que se esforçar para evangelizar? Os eleitos vêm até a igreja, mas é eleito, vai ser salvo de qualquer maneira. As Assembleias de Deus no Brasil vão ter uma base arminiana, que vai enfatizar a responsabilidade dos homens diante de Deus, no tocante à salvação. Então, se a responsabilidade é dos homens, a responsabilidade da igreja é pregar o evangelho, é fazer o apelo, é dar a oportunidade para que as pessoas ouçam a mensagem. Por isso, como diz a letra do hino comemorativo, né, das Assembleias de Deus no Brasil, em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu. Em cada povoado tem uma igreja. O inimigo já perdeu a peleja, né? Tem um relato que um historiador americano esteve aqui no Brasil fazendo um estudo e no seu relatório, depois de passar por diversos municípios de várias regiões do Brasil, ele registrou, né, que em cada um dos lugares onde ele foi, ele encontrou Coca-Cola, Correios e Assembleia de Deus. Onde ele passou, ele achou. Então, esse ímpeto evangelístico se explica, em parte, por nossa fé arminiana. Então, eu falei, a crença na intervenção divina, no sobrenatural, nos milagres, nos sinais, na cura, a pregação cristocêntrica, a ênfase no evangelismo, né? A Assembleia de Deus é a igreja dos cultos ao ar livre, da evangelização nos domingos à tarde, né? De porta em porta. Um terceiro ponto, a crença na atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Esse é um ponto central da fé pentecostal. Quando eu falo da atualidade, me refiro a Atos 2,39. A promessa de respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe. E olha o quarto grupo, a quarta categoria, a tantos quanto nosso Deus chamar. Então, a promessa pentecostal é para os que são chamados por Deus, os que atendem
ao chamado divino. Então, ela tem uma ênfase no batismo com o Espírito Santo, como um revestimento de poder do alto para ser testemunha de Jesus. Aí veja que esse terceiro ponto casa muito bem com o segundo, né? O ímpeto evangelístico vai casar-se muito bem com a ênfase no batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder do alto para ser testemunha. E também na atualidade dos dons espirituais. Um quarto ponto é a nossa ênfase escatológica, né? Jesus voltará. A pregação pentecostal sempre foi acompanhada do anúncio da volta de Jesus. E aí é importante dizer que tem um aspecto nessa visão escatológica do movimento pentecostal, que é a iminência da volta de Jesus. O que é a iminência? Se explica na letra daquele hino bem bonito, né? Pode ser hoje a volta do rei. Então, isso significa iminência. Nós esperamos Jesus a qualquer instante, né? E um quinto ponto é a ênfase na necessidade de santificação, de uma vida de santificação. Como está escrito em 1 Pedro 1,15, sede santos em toda a vossa maneira de viver. E Hebreus 12,14, sem a santificação, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o movimento pentecostal, ele herda muita coisa do movimento da santidade. E, historicamente, sempre houve uma ênfase na necessidade de santificação da vida, da pregação das igrejas pentecostais. Talvez seja essa ênfase também a explicação dos usos e costumes, embora haja aí um pequeno equívoco de se confundir costumes com doutrina bíblica, mas talvez esteja aí a explicação histórica dos nossos usos e costumes nessa ênfase da pregação pentecostal, a necessidade de agradar a Deus através de uma vida de santificação. São esses os 5 pontos que eu destaquei. A crença na intervenção divina do sobrenatural, Jesus cura, a pregação cristocêntrica e o ímpeto evangelístico do movimento pentecostal, Jesus salva, a crença na atualidade do batismo e dos dons espirituais, ou seja, batismo e dons é para hoje, Jesus batiza, a ênfase escatológica, né, a esperança da volta iminente de Jesus, Jesus voltará, e a ênfase na necessidade de uma vida de santificação. Meus queridos irmãos, eu espero ter contribuído para esta programação, espero ter correspondido à expectativa dos irmãos organizadores na divisão desta temática, né? Não houve muito tempo assim para nos prepararmos, que foi em função de um imprevisto de saúde do nosso pastor Gonzaga, mas eu louvo a Deus pela atenção de vocês, pela paciência, a bondade de vocês em nos ouvir. Essa transmissão online não é tão agradável quanto o culto presencial, mas nós cremos que logo, logo nós poderemos estar de volta às nossas reuniões, em nome de Jesus. Eu agradeço a confiança e me despeço aqui na paz do Senhor Jesus, voltando à direção do trabalho aí, à coordenação. João, me permita só uma parte, tá? À vontade. Professor Danilo, eu quero agradecer a sua participação. Como o senhor falou, né, devido a um imprevisto, nosso pastor Gonzaga, e quando a esposa dele me relatou a situação, logo me veio à mente o nome do professor Danilo. Entrei em contato com ele, ele de prontidão aceitou o nosso convite. Eu sei que não é fácil de um dia para o outro, mas eu agradeço de coração, professor, mais uma vez. A minha dívida só aumenta com o senhor. Agradeço de coração, foi uma verdadeira aula. E com certeza muitos jovens tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais da nossa história, de conhecer mais algo que é tão importante, que nós conhecemos a igreja que nós pertencemos e esse movimento pentecostal que vem de Atos 2 e nos alcançou. Então foi graças a Deus por todas as coisas que ele nos tem feito. Eu quero fazer menção só de algumas pessoas que estão conosco, o pastor Fernando. Muito bem, pastor Fernando. Agradeço pela sua participação, nosso pastor aqui de Brilho Celeste, o irmão Joabe,
coordenador do DEJA do setor 33. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado pela sua participação, o mestre das Escrituras. E também está conosco aqui o irmão Roberto Douglas, que é o nosso supervisor da área 5. E eu queria passar a ele a oportunidade para que ele possa também se expressar. E em seguida nós já retornaremos a João Batista para encerrarmos a reunião de hoje. Deixa eu dar aqui. Amém, a paz do Senhor a todos presentes, ao irmão José Vitor, a todos que aqui já foram mencionados, é uma alegria muito grande estar aqui participando, e ao professor Danilo, que eu tenho acompanhado presencialmente agora também através das plataformas digitais, professor, para ouvir o senhor ensinando é sempre muito agradável, porque tem edificado muito a vida da juventude, não só da juventude, mas de toda a igreja, e glorifico a Deus pela vida do senhor, porque a mocidade ama muito os ensinamentos da sua parte, os jovens gostam muito dos ensinamentos, porque estão pautados naquilo que diz as Escrituras Sagradas, e isso tem edificado e tem cada vez mais ajudado a cada jovem a caminhar. E um tema tão interessante, tão importante saber, né, o pentecostalismo, e toda essa história, aquilo que nos forma, aquilo que nós somos, por que estamos assim, e a gente quando vê a história e olhamos para os dias de hoje, sabemos quantas coisas aconteceram e quantos são os pioneiros que iniciaram lá atrás, e hoje nós somos agraciados por esse movimento tão grande, e por isso, no coração se alegra, e parabenizar a irmão José Vitor, a João Batista, aí no setor 13, por essa iniciativa, sempre proativos e prontos a levar o conhecimento, né? Eu acho que coisa importante, professor Danilo, é trazer o ensinamento da palavra de Deus para que a juventude ela não fique embaraçada com qualquer vento de doutrina lá fora, para que não misture a sua cabeça e depois olhar para dentro de si, se eu não sei para onde é que eu vou. E aqui, Vitor, juntamente com toda a liderança do setor 13, tem sido uma referência no tocante a trazer temas importantes e preocupados no ensinamento da palavra, porque só a palavra pode trazer solidez à caminhada cristã. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Minhas rápidas palavras, eu sei que a hora já se passou, que Deus abençoe. E EBJ continua, ainda tem mais. Professor Danilo, mais uma vez, é satisfação me vê-lo. Um abraço, Vitor, obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, obrigado, Douglas. Um abraço, agradeço pela sua participação. Ontem, nosso irmão Fred também esteve conosco. Então, agradecemos aos irmãos que estiveram conosco. Amanhã tem mais, né, João Batista? Isso mesmo, amanhã tem mais, meus queridos irmãos, vocês que vieram na segunda, terça, estejam conosco aqui também na quarta-feira, porque no dia 15 estará conosco o pastor Bernard Johnson, né, falando sobre a atualidade dos dons espirituais. Então vem para cá, sintoniza no mesmo canal, no mesmo programa, porque tem bênção de Deus para a sua vida. Os agradecimentos aqui já foram feitos. Vamos aproveitar aqui o ensejo do nosso irmão Douglas para fazer a oração encerrando esse trabalho. E em seguida, se quiserem, dá aquela penteada no topete, ajeita o cabelo para a gente tirar a foto para postar aqui nas nossas redes sociais em nome de Jesus. Na tela fica aposto aí para essa foto. Oi, Vitor. João, o pastor Fernando está aqui, eu vou pedir a ele para depois impetrar a bênção dos apóstolos. Amém. Hoje vai ser completo, né, o negócio, viu? Vamos aproveitar que os homens estão aqui. Amém, meu querido. Irmão Douglas. Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus, né? Feche os seus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Soberano e eterno Deus, Pai amado, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais da sua palavra. Deus amado, nós sabemos o quanto é importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada espiritual, conhecer a nossa história, conhecer das tuas escrituras, saber, Pai, como devemos fazer, de onde vimos, Pai, para onde nós iremos. Oh, Deus, que momentos maravilhosos. Te peço, Pai querido, uma bênção especial sobre a vida do professor Danilo, que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Pai amado, também te peço e te apresento a toda a liderança e juventude do setor 13, que o Senhor venha, Pai amado, cada vez mais capacitá-lo, cada vez mais ajudá-lo, Senhor, nessa área do ensino, que é uma área tão importante
para as nossas vidas. Pai querido e santo, nos dá uma noite abençoada. Continua, Pai, conosco nesses dias de EBJ. Continua abençoando este trabalho, Pai amado, que é de tão importante para a vida da juventude da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Pastor Fernando. Senhor, meus irmãos, é um prazer participar juntamente com vocês desse trabalho e parabenizar aí pela iniciativa do grande trabalho realizado, né? Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre, todos digam amém. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Quem quiser ligar a câmera, tira a foto aí, Natan. Vamos se despedir de hoje, amanhã tem mais. Será que? Aqui tá ligado. Natan já tirou já aí. Então tirou mesmo às 10. Muito bem. Pode ser, Até amanhã, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Até amanhã. Amém. Deus abençoe. Amém.